Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal, todas as terças-feiras, para, durante 4 blocos de praticamente 12 minutos, refletirmos sobre assuntos relevantes para a nossa fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente do programa Eclésia, sempre abordamos assuntos relacionados com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é a mesma coisa, será a mesma coisa e o argumento, eu acho, da mais importante relevância. Falaremos hoje da glorificação de Cristo. Cristo glorificado. Essa uma das jaculatórias mais conhecidas e recitadas, uma das orações de louvor à Santíssima Trindade, que você certamente pronuncia todos os dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dar glória a Deus. Mas Deus precisa da nossa glória? Deus se sente necessitado? Deus carece de nossa glorificação quando nós o glorificamos? Depois, Cristo é Deus com o Pai, com o Espírito Santo, portanto já tem glória. Por que ele foi glorificado aqui na terra? Porque ele pediu ao Pai para ser glorificado. Essas questões, elas revelam a atualidade e a importância do tema da glorificação de Cristo. Primeiro, vamos explicar o que é glória de Deus. Deus na sua glória, ou Deus glorioso. O que significa glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da sua presença, do seu poder, da sua autoridade, da sua majestade e da sua santidade. Portanto, dar glória a Deus significa reconhecer. Não é dar nada de presente para Deus, como se, aqui está, Senhor, a glória que o Senhor não tem, eu estou dando para o Senhor. Não é nada disso. É reconhecer que Ele é poderoso, é glorioso, é majestoso, é esplendoroso, é santo e habita em luz inacessível, como diz um dos famosos salmos. Cristo Jesus é a manifestação da glória do Pai, sem dúvida alguma. Mas no Antigo Testamento, como essa glória se manifestou? O tema da glória no Antigo Testamento é muito vasto. E pela exiguidade do tempo, nós não podemos fazer um estudo particularizado do tema da glória no Antigo Testamento. Então, eu vou procurar resumir em 3 pequenos blocos como a glória de Deus se manifesta no Antigo Testamento. A glória de Deus primeiro se revela nas criaturas, depois uma particular manifestação da glória de Deus é o culto, a celebração, a liturgia do Antigo Testamento é verdade. E também Deus manifesta-se glorioso nos prodígios, nos portentos, nos milagres, nos acontecimentos sobrenaturais na história do povo de Israel. Portanto, a glória de Deus se faz revelar no Antigo Testamento pelas coisas, pelos sinais, pelos acontecimentos da história. Vamos primeiro evocando 2 textos, um do livro dos Salmos, o Salmo 18, e depois um texto do profeta Isaías, que, aliás, entrou na missa. Desde tempos imemoriais, talvez dos primórdios da igreja, esse texto, antes das palavras da consagração, nós recitamos até hoje.
Vamos primeiro ao Salmo 18, versículo 2. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Os céus narram a glória de Deus, não narrando com os lábios, mas narrando simplesmente pela sua beleza, pela sua perfeição. Tudo aquilo que se encontra no céu e na terra narra, explicita, manifesta a glória de Deus, ou seja, sua santidade, sua perfeição, sua majestade, sua onipotência e sua beleza. Os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Tudo que foi criado, tudo que existe no céu e na terra, narra esta glória de Deus. O Deus Criador, glorioso em tudo aquilo que Ele fez. Agora vamos ao texto que nós recitamos, todos os fiéis, em plena celebração da Santa Missa, texto tirado de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Eu vou repetir a frase da missa, que você já sabe, que a senhora já sabe, e depois vou ler o texto literalmente na profecia de Isaías. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama a sua glória. Pronto, esses dois textos, há centenas no Antigo Testamento que mostram a glória de Deus nas suas criaturas. Eu citei apenas dois, temos pouco tempo. Agora vamos à manifestação da glória de Deus no culto. Antes de Salomão, no templo provisório, que é a tenda feita provisoriamente para guardar a arca da aliança e onde entravam os sacerdotes para a realização do culto, sacerdotes levitas. Cito o livro dos Números, capítulo 20, versículo 6, vamos a ele. Moisés e Arão deixaram a assembleia e dirigiram-se à entrada da tenda da reunião, onde se prostraram com a face por terra. Apareceu-lhes a glória do Senhor. A glória do Senhor, a manifestação da sua beleza, do seu portento, da sua majestade, do seu esplendor. Normalmente, essa manifestação, essa teofania, isto é, essa manifestação de Deus, ela vem acompanhada por sinais visíveis que impõem respeito, medo, até nas pessoas que não podem chegar perto da tenda. Somente os sacerdotes autorizados, no caso aqui Moisés e Arão. Fumaça, nuvem, trovões, barulhos, não é? Esses sinais que impunham um certo temor e mantinham as pessoas distantes. Elas não podiam chegar perto. Por quê? Porque a glória de Deus está ali. Finalmente, a glória de Deus se revela nos prodígios que Deus opera em favor de Israel. Pensemos nas pragas do Egito, pensemos na passagem do Mar Vermelho, pensemos no episódio do maná, pensemos no episódio das lutas travadas por Israel contra os seus inimigos, por exemplo, os amalecitas, os moabitas, onde Deus está à frente, no fronte de batalha, defendendo o seu povo, intervindo com o seu povo, ajudando o seu povo a vencer os inimigos. Números capítulo 14, de 20 a 23. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme o teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram,
verá a terra que prometi com juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezam a verá. Minha glória enche toda a terra. Os prodígios que Javé opera no seio de Israel, na história do seu povo predileto, são prodígios gloriosos. Está terminando o primeiro bloco e, à guisa de conclusão, no Antigo Testamento, no próximo bloco, ainda vou citar o Salmo 23, quem é este Rei da Glória? Um salmo que traduz exatamente a fé de Israel, que no culto reconhece o Deus em quem acreditamos é o Deus glorioso. Ele habita em glória, em luz inacessível, e nós adoramos o glorioso. É um dos adjetivos que até hoje os judeus tributam ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E depois entraremos no tema da glória do próprio Cristo. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu estou também no Instagram e quero convidá-lo para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Não saia daí. Depois de um breve intervalo, a gente se encontra. Até logo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento da glorificação de Cristo. No primeiro bloco, fizemos uma síntese, e que síntese condensada, imperfeita por consequência, do tema da glória de Deus no Antigo Testamento. Para concluir o argumento do primeiro bloco, eu só queria citar um dos salmos mais conhecidos, onde Deus Todo-Poderoso no Antigo Testamento é chamado de Rei da Glória. É o Salmo 23. Remeto você à leitura completa deste salmo. Eu só vou citar aqui agora os versículos de 7 a 10. Vamos a ele. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, os vossos dintéis, levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, Jesus glorioso, Jesus glorificado, Jesus que glorifica o Pai, Jesus que pede ao Pai que o glorifique, vamos ver esses textos agora, nesse bloco. Esse tema não é novo, é um tema já recorrente no Antigo Testamento. Porque glória é um complemento nominal, Rei da Glória, é um complemento próprio, exclusivo de Deus. E Jesus é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Portanto, aquele que vai se encarnar no ventre de Maria Virgem é o Rei da Glória. Aquele que vai exercer sua vida pública é o Rei da Glória. Aquele que vai morrer no Calvário é o Rei da Glória. Aquele que vai ressuscitar e subir ao céu é o Rei da Glória. E aquele que virá glorioso para julgar os vivos e os mortos é o Rei da Glória. Glória, prerrogativa exclusiva de Deus Todo-Poderoso. Aliás, com isso eu fecho o tema do Antigo Testamento, Isaías capítulo 42, versículo 8. O que diz o Senhor Deus nesse texto? Veja, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não cederei a outrem a minha glória, nem a minha honra aos ídolos. Não cederei a outrem a minha glória. Aqui, o Senhor Deus fala num contexto de disputa com os ídolos, a quem os povos pagãos prestavam glória. Eu não cederei a minha glória a ninguém, particularmente a esses ídolos. Grave essa frase de Isaías 42, 8, porque Jesus, na oração sacerdotal
no capítulo 17 do Evangelho segundo João, na véspera de sua morte, vai pedir a Deus Pai que nos dê a glória dele. Sim, na oração de Jesus, Jesus pede ao Pai que a glória dele e do Pai nos seja dada. Acabamos de entrar no tema da glória no Novo Testamento. Eu disse no primeiro bloco que no Antigo Testamento a glória de Deus se manifesta nas criaturas, no culto e nos acontecimentos da história de Israel. No Novo Testamento, durante a vida pública de Jesus e já antes, a partir da encarnação, nós temos algo parecido. A encarnação revela a glória de Cristo. A vida terrena, sobretudo a paixão, revela a glória de Cristo, que glorifica o Pai, e ele pede ao Pai que seja glorificado. E a glória de Cristo, ela se revela também quando Cristo ressuscita. E daí se fala, ele entrou na glória do Pai. E daí se fala também que ele virá um dia com poder e glória. Primeiro texto. A glória de Jesus na encarnação. O que foi que aconteceu no ventre de Nossa Senhora quando ela consentiu diante do convite do arcanjo Gabriel? João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória. A glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo se encarnou no ventre de Maria, vimos a sua glória ali. Vimos no sentido derivado, nós não estávamos lá, mas a encarnação visibiliza, manifesta no tempo, de forma visível, a glória do Deus encarnado. Pronto. Quais os momentos da glória de Cristo? Primeiro, encarnação. João, capítulo 1, versículo 14. Agora nós vamos para a vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os portentos realizados por Ele são portentos gloriosos, ainda que eles pareçam, e a maioria era, portentos, digamos assim, normais. Jesus comeu, Jesus descansou, Jesus acordou, Jesus pregou, Jesus curou os enfermos, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus expulsou os demônios, Jesus caminhou sobre as águas, multiplicou os pães e os peixes, etc. Todos esses eventos são gloriosos? São. É verdade que a glória aqui, ela não é reconhecida por todos. E alguns eventos gloriosos, digamos assim, com particular impressão, que causaram uma particular impressão no coração do povo, nem todos se convenceram, nem todos se renderam, nem todos se dobraram diante dessa glória, convertendo o seu coração. Vários o fizeram, mas outros não. Então, podemos dizer com a mais absoluta segurança, os eventos, tudo aquilo que Jesus fez durante sua vida pública, revelou a glória do Pai, a glória do Espírito e a glória que ele, juntamente com o Pai e com o Espírito, tinha desde toda a eternidade. Nós temos um momento em que a glória de Cristo se revela somente para 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, que são os escolhidos por Jesus para experimentar o mistério da transfiguração. Ali, Jesus revelou a sua glória, o seu corpo se transfigurou, suas vestes ficaram mais alvas do que toda a brancura que se possa imaginar na face da terra. Mas, até a cruz manifesta a glória de Cristo. Mas em que sentido a glória de Cristo se revela no
Calvário. É preciso então irmos para o capítulo 12 do Evangelho segundo João, capítulo 12, de 23 a 24. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Jesus aqui está orando, seguro de que está chegando sua hora. E hora de ser glorificado. Como pode ser glorificado aquele que já habita em glória inacessível? Aquele que tem uma glória eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Aqui na terra, Cristo é glorificado quando Ele obedece, quando Ele é obediente ao Pai, quando Ele se dobra diante da vontade do Pai. Não se faça a minha, mas a tua vontade, diz Ele no jardim das oliveiras, orando ao Pai, já entrando em agonia. É na condição de escravo, é na condição de servo, é na condição de verbo encarnado. Portanto, que enquanto encarnado, ele é inferior ao Pai. Enquanto não encarnado, ele é um com o Pai. Cristo é glorificado quando obedece ao Pai até ao fim. Aqui está, ao longo de toda a sua vida pública, por favor, Jesus sempre obedeceu ao Pai. Por isso, toda a vida pública de nosso Senhor, toda a sua existência terrena até a cruz, é uma existência gloriosa, no sentido que, na encarnação do Verbo, o Verbo encarnado, ele obedece em tudo ao Pai. O Pai é glorificado no Filho quando o Filho é obediente ao Pai. E o Filho glorifica o Pai na condição de Verbo encarnado quando ele reconhece na condição de encarnado que o Pai é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Ou seja, eu te obedeço, Pai. Nisso, o Filho é glorificado. O Filho, na condição de inferior ao Pai, porque se encarnou, o que é que Jesus tem na sua pessoa encarnada? A humanidade. A humanidade glorifica o Pai, mas glorifica o Pai ao mesmo tempo em que se glorifica e glorifica o Espírito Santo, porque ele, mesmo encarnado, nunca deixou de ser o Deus eterno. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus, o Filho do homem que está no céu. O Filho que está no céu é aquele que está aqui na terra. Assim, Jesus glorifica o Pai, exaltando o seu poder, a sua majestade, na condição de obediente. Está terminando o nosso segundo bloco, não saia daí. No terceiro, avançaremos. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento da glorificação de Cristo. Já começamos o terceiro bloco com o que talvez seja o texto mais importante a respeito da glorificação. A oração sacerdotal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo João. E os 5 primeiros versículos são dedicados, digamos assim, à glória. Jesus pede ao Pai que seja glorificado por Ele, que o Pai o glorifique. E pede também que o Pai nos dê a glória. Minha glória eu não a darei a ninguém. Isaías 42, 8, o Senhor Deus diz, não cederei a outro a minha glória. Mas aqui, Jesus pede que a glória do Pai e do Filho, e a do Espírito Santo, por suposto, nos seja dada. Com a palavra Jesus. João capítulo 17, de 1 a 5. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho,
para que teu Filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-lhe a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Primeiro, glorifica teu Filho. Como se Jesus é Deus com o Pai e sempre teve a glória? Atenção, aqui é uma glória diferente, entre aspas. Isto é, glorifica teu Filho, dando a força do Espírito ao teu Filho, para que teu Filho, em sendo obediente a ti até a morte, manifeste isso, a glória. A obediência até a morte e morte de cruz é o que glorifica o Filho no derradeiro instante de sua vida pública. Glorifica teu Filho. Na cruz, a cruz gloriosa é a cruz da obediência do Filho até a morte e morte de cruz. Cristo, na cruz, é glorioso, porque é obediente até o fim. Está claro? Depois, para que o teu Filho glorifique a ti. Como é que o Filho, que é Deus glorioso com o Pai, vai glorificar o Pai? Glorifica o Pai sendo obediente. Eu te glorifico, isto é, a tua glória, a tua majestade, a tua santidade, o teu poder se revelam em mim, esgotando-me por amor aos homens, derramando o meu sangue na cruz, obediente a ti, ó Pai. Aqui está o Filho glorificando o Pai. Avancemos. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Como foi que Jesus glorificou em cada segundo de sua presença visível entre os homens, da encarnação até o derramamento de sangue e sua morte? Obedecendo ao Pai. Tudo o que ele fez, fez de acordo com a vontade do Pai. Tudo o que ele disse, disse de acordo com a vontade do Pai. Tudo o que ele fez foi ouvindo do Pai, dizendo do Pai, reproduzindo a vontade, o desejo, o desígnio do Pai. Pai, glorifica-me junto de ti, ou seja, a glória que eu sempre tive, agora na condição de obediente até a morte, e daqui a pouco tempo ressuscitado e elevado ao céu, sentando-me à tua direita, aqui está a glória de quem consumou. E consumindo-se até ao fim, fez tudo aquilo que foi do teu agrado. Glorifica-me junto de ti. Aliás, o Pai já antecipou isso 2 vezes. Jesus batizado nas águas do Jordão e o mistério da transfiguração. Esse é o meu Filho muito amado, em que eu me comprazo. Ouvi-o, escutai-o. 2 teofanias. Uma da Trindade e a outra também da Trindade, onde o Pai glorifica o Filho, chamando-o de muito amado. E a ressurreição de Cristo, ela revela a glória do próprio Jesus. É o próprio Jesus quem diz, em Lucas capítulo 24, versículo 26, Jesus lhes disse, Jesus aqui está dialogando com Cleofas e o seu companheiro, os habitantes de Emaús. Ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Depois que Cristo experimenta a paixão, morre e ao 3º dia entra na glória do Pai. Então, digamos assim, a ressurreição é a consumação, é a plenitude da glória de Cristo. Eu disse plenitude, porque já durante a vida pública nós já vimos isso. Jesus fez sempre a vontade do Pai e, portanto, glorificou o Pai enquanto esteve aqui na terra.
todos os eventos da encarnação até a morte de Jesus são eventos gloriosos. Mas a ressurreição é a plenitude, é a etapa derradeira, é o ápice da glorificação de Cristo. Então, Cristo glorificado no ventre de Nossa Senhora, glorificado no presépio em Belém, glorificado quando foge para o Egito, glorificado na sua infância, na sua adolescência, na sua vida pública, em tudo aquilo que ele disse e fez na cruz, e a derradeira etapa da glória, digamos assim, a sua é a ressurreição. Agora vamos da glória de Cristo e do Pai e do Espírito Santo para nós. Jesus pede ao Pai que a glória deles nos seja dada. João 17, de 22 a 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Dei-lhes a glória que me deste. Vejam que passagem interessante. Em Isaías 42, 8, não cederei a outro minha glória. Isso no Antigo Testamento. Novo Testamento, Jesus que é Deus, dei-lhes a glória que me deste. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos foi dada por Jesus. Próximo texto. 1 Coríntios, de 30 a 31, capítulo 1. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Nós podemos nos gloriar, mas no Senhor, por causa dele, para a honra dele, para a majestade dele, para o louvor dele. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Caso contrário, temos uma vã glória. Vã glória, uma glória vazia, uma glória sem fundamento, uma glória petulante, uma glória arrogante. Mas a glória no Senhor, ela é legítima. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Por quê? Porque essa glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos foi dada por Jesus, João 17, 22. Mas tem mais. Qual é o motivo para nós nos gloriarmos? Se o apóstolo Paulo diz, quem se gloria, glorie-se no Senhor, São Paulo, explique-nos isto com outro texto. O senhor tem outro texto para nos ajudar a entender por que é legítimo para nós nos gloriarmos? Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Cristão, você pode conjugar esse verbo, eu me glorio? Pode. Desde que glorie-se na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, na cruz, crucificado com Cristo, você já foi crucificado para o mundo. E o mundo crucificou você. Sua glória é a cruz. O motivo do seu orgulho é a cruz, não outro. Gálatas 6,14. Não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Termino com Romanos 8, de 29 a 30. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Como é que somos glorificados? Quando obedecemos ao Pai, como Jesus, na sua obediência, foi glorificado e glorificou o Pai, sendo obediente. Quando fugimos do pecado, no qual e enquanto nele perseveramos, a glória de Deus não se revela. Glorificamos ao Pai, seguindo os passos de Jesus. Glorificamos o Pai, sendo obedientes e fiéis a Jesus. Fazei o que ele vos disser,
disse Nossa Senhora, a glorificada, recomendando assim que fôssemos glorificados pela obediência e na obediência. Um grande abraço, daqui a pouco o último bloco. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o tema da glorificação de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda essa estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês, ela só foi possível graças à sua ajuda. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. A Associação do Senhor Jesus, como fala o nosso querido Padre Eduardo, ela pertence ao Senhor. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. É simples de doar e você estará ajudando a associação na missão de evangelizar. O último bloco, tradicionalmente, é dedicado às perguntas que eu não sei até esse exato momento. Elas estão sendo colocadas agora no teleprompter daquela câmera ali. É o Caio que guarda as 7 chaves essas perguntas. Vamos ver as perguntas, elas são sempre a queima-roupa e eu tenho que responder de supetão. Deus tenha compaixão de mim, vamos a elas. Primeira pergunta. Seria correto dizer que a glória que damos a Deus serve mais para reconhecermos nossa pequenez, nos colocamos no nosso lugar, do que realmente elevar a glória de Deus? Tudo aquilo que nós damos a Deus, Ele em absoluto não necessita. Nada que podemos dar a Deus vai acrescentar nada a Ele. Se damos, é porque nós necessitamos. Na missa tem uma frase que ajuda a explicar isso. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, porque é nosso dever e nossa salvação. Agradecemos a Deus, glorificamos a Deus, exaltamos Deus, bendizemos a Deus, porque é nossa obrigação. E porque isso também contribui para a nossa santificação. Quando rezamos, quando louvamos, quando bendizemos, quando glorificamos a Deus, não é para dar-lhe aquilo que lhe falta, aquilo de que ele necessita. Tem razão? É uma expressão do reconhecimento da nossa pequenez. E, desde que isso nos leve à autêntica conversão, reconhecer a nossa baixeza é uma das finalidades de glorificar a Deus. Mas o diabo reconhece que é inferior a Deus, mas não se converte. Portanto, é uma necessidade nossa glorificar a Deus pelo que Ele é, porque Ele é digno de ser glorificado. Isso também, por outro lado, nos revela a nossa pequenez. Não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Contanto que essa glorificação, que essa exaltação de Deus, que esse reconhecimento do seu poder, da sua majestade, da sua santidade, tributando a Ele essa glória, nos ajude a ser santo. Esse ato de glorificar Deus com nossos lábios, mas principalmente com nossa vida, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus, é, de fato, um ato meritório. Mas, em absoluto, o fazemos porque Deus se sentiria ou se sentirá maior do que Ele já é, aumentando sua glória, porque isso, de fato, não procede. Agora vamos à segunda pergunta. A obediência, então, é a melhor forma de glorificar a Deus? A pergunta foi maravilhosa e já contém em si a resposta. Há um padre da igreja que diz que a glória de Deus é o homem vivo.
E a vida do homem é a eternidade em Deus. Deus é glorificado nas suas criaturas. Os céus narram a glória de Deus. Todas as criaturas manifestam a glória de Deus, mas há uma criatura onde a glória de Deus se revela com todo o seu poder. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glorifiquem o meu filho, ou seja, coloquem um anel no dedo, a sandália nos pés, uma roupa nova, matem o vitelo, comecemos a festa. Pronto, aqui está o filho glorificado, porque se arrependeu, porque retornou, porque voltou. Hoje estarás comigo no paraíso. É a resposta de Jesus ao pedido que alguém que passou a vida inteira sem ser glorificado, no derradeiro instante de sua vida, diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sim, a obediência é a manifestação mais insigne na nossa vida da glorificação de Deus. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. No caso, no contexto dessa frase, São Paulo, pela fé. Mas a obediência, atenção, Cristo é glorificado na cruz, obediente até a morte e morte de cruz. A resposta, a pergunta, certamente quem a formulou centrado ou centrada, se foi mulher, no Calvário. Ali está Cristo glorificado de forma consumada. Tudo está consumado. Portanto, a glória de Cristo. E Ele entregou o Espírito. Tem razão. A resposta é sim. Terceira pergunta. Toda a história converge para a glorificação de Cristo? Toda a história converte para a glorificação de Cristo. Aliás, o juízo final, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. E aí segue-se o relato do juízo final. Lembrei agora. Tudo converge para a glorificação de Cristo. Ele virá glorioso. Sentar-se-á no seu trono glorioso. Será um juízo glorioso. Até quando o Senhor Jesus pronunciar: apartai-vos de mim, malditos. Mas os condenados não verão a glória de Cristo. Por quê? Porque estarão em pecado mortal. Os demônios também não virão, não contemplarão a glória de Cristo. Por quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Se não é puro de coração, não enxerga Deus. Portanto, não enxergam a glória de Deus. Vão enxergar o Filho do Homem na condição de homem, mas não na condição de Deus glorificado. Última pergunta. A plena glorificação de Cristo se deu após a morte de cruz? Isso não seria um paradoxo, visto que Deus tem toda a glória? Não, não é paradoxo. Porque nós temos a plena glorificação de Cristo, que é o Verbo encarnado. Uma coisa é a glória que o Cristo tinha antes que o mundo fosse criado. A glória com o Pai, a glória com o Espírito Santo. Agora é glória de obediência. Agora é glória no seu ato de se entregar. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há paradoxo. A glória que o Cristo revela sendo obediente, a glória que o Cristo revela na cruz, é a glória de um Deus que se encarnou, de um Deus que se fez servo, de um Deus que se fez obediente. Portanto, glorificação a partir da encarnação até a ressurreição e ascensão é na condição de um Deus que assumiu a humanidade. Portanto, é glória de encarnado, é glória de filho obediente que desceu, sem deixar de ser Deus. É a glória de um Deus que assumiu a condição de servo, de escravo, de pequeno, e enquanto ele se encarnou, nasceu,
viveu, demonstrou sua vida pública e se esgotou no Calvário, obedecendo ao Pai, unindo na sua única pessoa a plena divindade com a plena humanidade. Não há paradoxo, absolutamente. Está terminando o nosso encontro. Desejo que Deus seja glorificado na sua conduta, que Deus Todo-Poderoso, que habita em glória inacessível, que predestinou você para o céu, que chamou você para o céu, que justificou você pela fé e pelo batismo, também glorifique você já nesta terra, fazendo com que a glória de Deus refúgia nos seus pensamentos, nos seus atos, nas suas palavras, em cada instante de sua vida. E que as pessoas possam ver, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Seja a sua existência gloriosa nesta vida, para que na outra você seja glorificado plenamente, entrando na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Deus abençoe sua vida. Até o próximo encontro, se Deus quiser.